Na última aula, nós começamos a estudar conceitos, finalidades e princípios que norteiam o processo penal. E aí nós vimos, inicialmente, recapitulando, o conceito de processo penal. Vimos suas finalidades, suas características e os princípios, e começamos a estudar os princípios que o norteiam. Falamos da presunção de inocência, da igualdade processual, da ampla defesa, e paramos no princípio da plenitude da defesa. Vimos que esse princípio da plenitude de defesa, ele é adotado no tribunal do júri. Ele vai além da ampla defesa, porque ele permite que as partes utilizem de argumentos metajurídicos, argumentos que não estão previstos em lei, argumentos políticos, religiosos, emotivos, emocionais. A plenitude da defesa do tribunal do júri é possível porque o tribunal do júri ele é composto por um conselho de sentença, que são os juízes da causa, que são 7 pessoas do povo. Então, muitas vezes, argumentos técnicos não são suficientes para convencer os jurados a absolver ou a condenar alguém. Por isso, a possibilidade constitucional de se trazer outros argumentos além daqueles que estão previstos em lei. Recentemente, foi levada ao STF uma discussão que está diretamente ligado a este princípio, que diz respeito à possibilidade ou não de se admitir a absolvição no feminicídio sob o fundamento da legítima defesa da honra. Então, primeiramente, vamos entender que este argumento não é técnico, é metajurídico. O Código Penal, no artigo 23, inciso 2 e 25, tratam da legítima defesa como excludente de licitude. E lá, a legítima defesa ocorre quando o sujeito, usando de meios moderados, repele uma agressão injusta, atual ou iminente. Então, a legítima defesa da honra não é um argumento jurídico, não é um argumento que está amparado por lei. Por isso que ele é metajurídico, o que a priori seria perfeitamente cabível no tribunal do júri em razão do princípio da plenitude da defesa. Muitas pessoas estranham esse tipo de argumento em pleno século XXI, mas ele ainda é utilizado, sim, e repito, em razão da possibilidade de se trazer argumentos metajurídicos no tribunal do júri por conta do princípio da plenitude da defesa. O STF determinou pela não aplicabilidade deste argumento no caso de feminicídio. Os jurados não podem absolver o réu no caso de acusação de feminicídio pelo fato de ter matado a vítima para, abre aspas, lavar sua honra, fecha aspas. Este argumento foi vetado pelo STF, mas especificamente no feminicídio. O que se vai discutir na prática é como verificar
se os jurados acataram esta tese. Porque no tribunal do júri vige o sistema da íntima convicção, diferente do que a gente tem em regra, que é o do livre convencimento motivado. Esse sistema da íntima convicção, ele possibilita que os jurados decidam pela absolvição ou pela condenação do réu sem fundamentar, sem motivar sua decisão. Então, quando o juiz quesita, pergunta aos jurados se eles absolvem o réu, eles respondem apenas sim ou não, e a maioria decide. Sem precisar justificar, sem precisar dizer por que absolvem efetivamente. Em relação ao tribunal do júri, por conta desta não motivação, muitas vezes não se sabe o que levou os jurados a absolverem ou não o réu. Pode-se ter uma ideia, pode-se ter um palpite, mas certeza absoluta é muito difícil. Exatamente por conta do sistema da íntima convicção, que é adotado, repito, no tribunal do júri. Acontece que essa decisão do STF, ela diz respeito ao feminicídio. Mas imaginemos uma situação que não seja de feminicídio. Imaginem que a mulher chegou em casa e encontrou o marido com a amante na cama do casal. Foi até a cozinha, pegou uma faca e matou os dois enquanto eles dormiam. Esta mulher não praticou feminicídio. Será que a defesa dela poderia argumentar para tentar absolvê-la no tribunal do júri que ela fez isso em legítima defesa da honra? Se fosse o marido chegando em casa, encontrando a mulher e etc., diz o STF que não. Mas será que eu posso estender essa decisão do STF para todas as situações de homicídios? Né? O pai matou o estuprador da filha. Será que a defesa desse pai poderia alegar legítima defesa da honra? Então, sim, esse questionamento a gente tem que fazer para o STF, porque ele não deixou claro se isso se aplica a todo e qualquer crime da competência do tribunal do júri. Que é um argumento metajurídico e que o STF mitigou o princípio da plenitude da defesa, não tem a menor dúvida. Agora, quanto a impedir, de forma absoluta, esse argumento que mitiga, essa proibição mitiga o princípio da plenitude da defesa, é algo que tem que ser pensado. Essa decisão é extremamente recente. Temos que aguardar para ver o que vai acontecer dali em diante. Outro princípio que norteia o processo penal e que também tem natureza constitucional é o princípio do indúbio pro réu, é o princípio do favor inocente, é o princípio do favor libertatis. Este princípio, ele vai ser observado ao final da instrução criminal, quando o juiz vai proferir a sentença, quando o juiz vai decidir se vai condenar, se vai absolver, se condenar, se vai condenar a título de dolo, a título de culpa. Lá atrás, quando a ação penal é iniciada, e a gente sabe que, em regra, a ação penal é de natureza pública. A gente sabe que, em regra, o detentor da ação penal é o Ministério Público.
Quando o Ministério Público oferece a denúncia, ele oferece com base em indícios de autoria, em indícios mínimos ou suficientes de autoria, além, obviamente, da materialidade, que é a comprovação da existência do crime. Mas durante o curso da ação penal, durante a instrução probatória, pode ser que reste provado que o réu é inocente. O Ministério Público, enquanto custos legis, enquanto fiscal da lei, pode opinar pela absolvição. Durante o curso da ação, podem surgir fatos novos, podem surgir outras tipificações. E se ao final de toda a instrução probatória, o juízo da causa, ao proferir a sentença, tiver dúvida, aí entra este princípio que diz, na dúvida, juiz, na dúvida, sentencie da forma mais benéfica ao réu. Então, lá atrás, quando iniciou a ação penal, está sendo observado o princípio do indúbio pro societá. O que é isso? Na dúvida, o Ministério Público inicia a ação. Na dúvida, ele oferece a denúncia. Agora, no final do processo, se a dúvida persistir e também for a dúvida do juiz, diz o princípio do indúbio pro réu, que ele deve julgar da forma mais benéfica ao acusado. Então, se o juiz está na dúvida, será que foi culpa consciente? Será que foi dolo eventual? Na culpa, na dúvida, condena a título de culpa. Se o juiz está em dúvida se realmente ele praticou o fato típico ou não, na dúvida, absolve. Mas a dúvida do juiz. Se o juiz não tem dúvida, se ele está convencido de que houve dolo eventual, ele condena a título de crime doloso. Se ele está convencido de que o réu praticou o fato típico, ilícito e culpável, ele condena. Agora, se ele tiver dúvida, indúbio pro réu. Então, tanto no oferecimento da peça acusatória, quanto na decisão de pronúncia, o que é a decisão de pronúncia que eu coloquei no final do slide? Quando vocês estudarem o procedimento tribunal do júri, vocês vão ver que o procedimento tribunal do júri é um procedimento bifásico. Há quem diga que é trifásico, mas prevalece o entendimento de que ele é bifásico. Ou seja, o procedimento do júri tem duas fases. Ao final da primeira fase, o juiz decide se o réu vai ou não a júri popular. Se ele decidir que o réu vai a júri popular, ele pronuncia o réu. E aí começa a segunda fase. Essa decisão de pronúncia também leva em consideração o indúbio pro societá. Na dúvida, o juiz pronuncia, manda ele a júri popular. Então, o princípio do indúbio pro societá, ele vai ser observado até o momento em que o juiz vai decidir, vai sentenciar. Nesse momento, aí passa a vigorar o princípio do indúbio pro réu. Outro princípio que norteia o processo penal e que também é um princípio constitucional é o princípio do contraditório ou da bilateralidade da audiência, previsto no artigo 5º, inciso 55 da Carta Magna. Ao contrário do que muita gente pensa, o contraditório não é do réu,
o contraditório é das partes. Tanto acusação quanto defesa têm direito ao contraditório. Aliás, o contraditório começa com a acusação. Quando a acusação oferece a peça acusatória, seja ela uma denúncia, seja ela uma queixa-crime, no caso da ação penal privada, dá-se início ao contraditório da acusação. E aí, depois, com as etapas processuais, será dada oportunidade à defesa de contraditar o que foi alegado pela acusação e vice-versa. Então, a gente costuma a dizer, equivocadamente, que o ônus da prova é do Ministério Público, é da acusação, que o ônus de provar incumbe a alegação, incumbe a acusação, perdão. Claro, é bem verdade que tudo começa com a peça acusatória, tudo começa com a acusação. Então, inicialmente, o ônus é da acusação, mas, na verdade, o ônus de provar é de quem alega. Por exemplo, se a defesa alega que o réu estava em erro de tipo, cabe à defesa provar o erro de tipo, porque foi ela que alegou. Então, da mesma forma, o contraditório é das partes. Começa com a acusação e, durante o curso da ação, ela vai sendo para a defesa e para a acusação, sempre que for necessário. Outro princípio constitucional que norteia o processo penal é o princípio do juiz natural. Esse princípio impede que as partes possam escolher o juiz ou a pessoa que irá julgar a lide, que irá julgar aquela demanda. Então, não se admite tribunal de exceção, não se admite juízo ad hoc, que é a escolha de uma pessoa com notado saber jurídico para julgar uma demanda, sem ser juiz togado, sem ser concursado ou pelo 5º Constitucional. Não pode. O princípio do juiz natural garante às partes que ninguém vai escolher o juiz daquela causa. Claro que quando você vai para uma comarca do interior, que, por exemplo, tem uma única vara, é vara única, todos sabem quem vai julgar os processos cíveis e criminais daquela comarca, que é vara única. Todos sabem que é aquela vara que vai julgar todos os processos referentes àquela comarca. Isso não quer dizer que está se ferindo o princípio do juiz natural. Da mesma forma, também não fere o princípio as varas especializadas, como, por exemplo, a CAC, que é a vara especializada para processar e julgar crimes organizados. Outro princípio que norteia o processo penal é o princípio da publicidade dos atos processuais. Por que eu estou frisando dos atos processuais? Nós vamos estudar inquérito policial. E vocês vão ver que o inquérito é essencialmente sigiloso. E por que o fato do inquérito ser sigiloso não fere o princípio da publicidade? Porque o princípio da publicidade refere-se ao processo. Inquérito não é processo, é procedimento administrativo que busca peças de informação para detectar a autoria e materialidade de uma possível infração penal. Nós vamos falar de inquérito no momento oportuno. O que eu quero que vocês entendam neste primeiro momento é que o inquérito não é processo, portanto, ele pode ser sigiloso e isso não fere o princípio da publicidade. Agora, por que o processo tem que ser público? Por que eu, a Paulo, o Rodrigo, o André, o Léo,
podemos ir num cartório de uma vara e pedir para ver um processo, sem sequer sermos advogados, sem sequer termos procuração, sem sequer sermos parte do processo? Por que qualquer um de nós pode chegar no fórum e assistir uma audiência? Claro, né, pode se impor ali alguma limitação por conta do espaço físico, mas, a princípio, qualquer um pode assistir uma audiência. Por que isso? Porque todos nós, a sociedade, é fiscal do Poder Judiciário. Agora, este princípio da publicidade, ele não é absoluto. A própria Constituição o excepciona. Nós tivemos uma alteração no Código Penal, com a inclusão do artigo 234B, B ou C, agora não lembro de cabeça, mas é o 234B ou C, que determinou que os processos por crimes sexuais corram em segredo de justiça. Antes mesmo da alteração do Código Penal, na praxe forense, os juízes já determinavam que processos por crimes sexuais corressem em segredo de justiça. Só que antes ficava a critério do juiz e agora é obrigatório. Agora que eu digo desde a alteração do Código Penal, salvo engano, em 2009. Então, o princípio da publicidade não é absoluto. A própria Constituição o relativiza, o excepciona. Quando a lei autorizar e o processo tiver que seguir em segredo de justiça, só terá acesso aos autos, só poderá assistir a audiências relacionadas àquele processo se a pessoa tiver nos autos, se, no caso, advogado tiver procuração das partes envolvidas no processo. Obviamente, o juiz, o serventuário de justiça, o Ministério Público, os envolvidos no processo. Então, o sigilo também não é absoluto, porque tem pessoas que continuarão tendo acesso aos autos do processo e a toda a instrução criminal. Outro princípio que... Espera aí que eu voltei demais. Outro princípio que norteia o processo penal, e que é um princípio constitucional, está expresso na Carta Magna, é o princípio da vedação das provas ilícitas ou o princípio da vedação da prova obtida por um meio ilícito ou ilegítimo. Então, toda e qualquer prova, ainda que traduza a verdade, se ela não tiver sido obtida respeitando direito material e direito processual, não será admitida. E se ela for juntada aos autos, ela deverá ser desentranhada. Então, uma prova colhida mediante tortura é uma prova obtida por um meio ilícito. Uma interceptação telefônica sem autorização judicial é uma prova obtida por meio ilícito. Uma prova adquirida através da violação de um domicílio é uma prova obtida por um meio ilícito. Uma busca e apreensão sem mandado judicial, quando a lei determina que tem que ter mandado, é uma prova obtida por meio ilícito. O artigo 157 do CPP, ele traz esta vedação constitucional. Mas ele também adotou ali, no artigo 157, duas teorias do direito americano. A teoria dos frutos da árvore envenenada e a teoria da prova absolutamente independente. O que seria a teoria dos frutos da árvore envenenada? Tudo que derivar diretamente da prova obtida por meio ilícito
será ilícita por derivação. É como se a prova ilícita fosse a árvore e todos os seus frutos, e por ela ser uma árvore envenenada, todos os seus frutos também estão envenenados. Então, vamos imaginar, por exemplo, uma interceptação telefônica não autorizada. O delegado e os agentes, durante a ouvida dessas gravações, detectam ali uma informação de que a arma do crime estaria escondida no terreno da casa do Chicão. Então, diante dessa informação, através da interceptação telefônica desautorizada ou não autorizada, o delegado pede ao juízo competente um mandado de busca e apreensão desta arma. Com o mandado, eles vão até o local, encontram a arma, apreendem, essa arma vai para a perícia e ali são encontradas as impressões digitais do réu. Só tem um detalhe. Tudo contaminado. A busca e apreensão contaminada, a perícia contaminada, porque são frutos daquela árvore envenenada. No próximo bloco, porque o tempo está acabando, a gente vai falar sobre a teoria das provas independentes, que também é uma teoria do direito americano e que vai servir como antídoto para esse veneno desses frutos envenenados.